Bom, então hoje nós estamos fazendo essa introdução, né, do nosso primeiro bimestre na relação de olhar. Nós começamos com o olhar, terminamos com o olhar e agora no segundo bimestre nós vamos olhar para dentro e para fora. No primeiro vídeo eu disse uma coisa muito importante, foi sobre a questão do prédio, né? E que havia uma senhora que estava no terceiro andar do prédio. Então, ou seja, com certeza, né, aquela senhora ela tinha uma sabedoria, né, um pouco maior por causa de todas as situações que ela, né, já viveu. Mas é muito importante, gente, a filosofia é uma ciência. Vou fazer só um parêntese aqui. Que ela diz e se contradiz ao mesmo tempo, porque eu trouxe um exemplo para vocês. Eu ganhei de presente de aniversário esse livro aqui, ó, de uma amiga minha, entendeu? Chamado Precisava Escrever. Quem escreveu ele foi o Rafa Magalhães. Olha, ela conseguiu ele até autografado pra mim, olha que legal. Estão vendo? Ela me presenteou, né, no dia do meu aniversário. E aqui, ó, o autor, jovem, né? É um livro excepcional, tem diversas mensagens. Então, ou seja, professor Gustavo, por que você trouxe esse livro? Por que você está falando isso agora? Ué, eu não estou entendendo. A sabedoria, ela não necessariamente está relacionada à realidade. Por quê? Existem pessoas jovens muito sábias e existem pessoas mais velhas muito tolas. E tá tudo bem, cada um no seu patamar. O que diferencia? Bom, às vezes nós costumamos ligar, igual no primeiro vídeo, o olhar de uma pessoa madura é um olhar de uma pessoa mais, assim, pacífico, de mais harmonia, é uma pessoa geralmente bem resolvida, um olhar com harmonia. Que mais? Um olhar mais brando. E na verdade, nós às vezes nos deparamos com pessoas mais velhas que não têm tanta sabedoria quanto pessoas mais jovens. Por que, professor, que existem pessoas mais velhas que não são tão sábias e pessoas novas que têm muita sabedoria? Vou tomar um café, senão esfria. É muito importante nós analisarmos uma coisa. A sabedoria, ela está ligada às situações que nós vivemos e com isso, né, nós vamos lá no empirismo, que mais à frente vocês vão ver, né, também tem o racionalismo, mas assim, vamos partir do modo empirista, que é o modo que você vive e aí conforme você vai vivendo, você vai pegando as experiências e as experiências vão te deixando aí mais sábio ou então mais expert em um determinado assunto. Exemplo, culinária. Vocês são muito jovens para cozinhar ainda, né? Mas de repente ali, uma pessoa que ela começa a cozinhar pelos seus 16 anos, 15 anos mais ou menos, a primeira refeição que ela vai fazer não vai ficar uma delícia. Talvez ela pode até acertar, né? Quem sabe um pouco de sorte. Mas geralmente a primeira refeição que essa pessoa ela vai, né, fazer ali, né, a primeira vez, porque o primeiro contato que ela tem com a culinária, obviamente ela vai estar sendo instruída por alguém. Aquela primeira refeição não vai ser tão gostosa daqui 10 refeições que essa pessoa preparar. Por quê? Ela vai aprender o tempo certo de colocar os condimentos aromáticos ali e tal. Ela vai aprender o tempo certo de... Opa, peraí, eu não posso colocar de repente... vou fritar uma batata. Não vou colocar, por exemplo, a batata aqui porque o óleo tá muito frio, vai encharcar. Ah, não, vou fazer um arroz. Eu não vou colocar, de repente, muita água no arroz, senão o arroz ele vai ficar muito mole. Ou então, opa, pera aí, faltou sal ali. Ou então, opa, coloquei muito sal. Então, ou seja, essa pessoa ela vai se aprendendo conforme o quê? As experiências que ela tem. Com 20 anos, uma pessoa que começa a cozinhar, né, todos os dias, ou então grande parte dos dias, né, 5 vezes na semana, ela, como eu posso dizer pra você, quando tiver mais ou menos ali em torno dos seus 20 anos, ela vai conseguir cozinhar muito bem. Agora, uma pessoa de 40 anos que nunca pôs o pé numa cozinha, né? Porque a vida toda sempre trabalhou fora, né? No caso, você não tinha tempo para poder o que sentar, ou então pensar, preparar o próprio alimento ali, ou então morava com os pais, enfim. Existem pessoas com mais de 40 anos que não conseguem cozinhar e tá tudo bem.
Isso aí é uma questão particular dela. E existem pessoas com 15 anos, com 16 anos, com 18 anos que cozinham super bem, né? Que fazem um almoço, um jantar assim, ó, magnífico. Fazem receitas maravilhosas. E pessoas aí com 40, com 45 anos, com 30 anos que não conseguem cozinhar. Então isso tudo partiu do princípio de que experiência, porque talvez, né, a mãe, né, do Juca, vamos dar o nome aqui do Juca, trabalha fora, o Juca possui dois irmãos mais novos, e com isso ele vai fazer o quê? Ele tem que fazer o almoço, porque quando a mãe dele chegar para poder almoçar, o almoço tem que estar pronto. Então o Juca tem quantos anos? O Juca tem 16 anos, né? Então, ou seja, desde os 16 anos o Juca, ele cozinha. E a paixão pela culinária foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, que ele se formou em gastronomia e ele é um grande chefe de cozinha aí, que passeia aí por vários estados, países e cidades, né, mostrando para o público a sua técnica. Olha que interessante. Agora, a dona Aurora, né, de repente aí a vida toda ela sempre teve a mãe, o pai presentes dentro de casa porque eles trabalhavam de home office. Você sabe o que é home office? Home office é aquela pessoa que trabalha ali no computador, de frente ao computador, é a pessoa que trabalha em casa, né? Então, eles sempre trabalhavam em casa, né? Porque tinha uma lojinha na frente. Então, ou seja, ela nunca ficou sozinha. E ela casou, né? Olha pra vocês verem, agora a gente vai intercalar uma situação com a outra. Olha a viagem que a gente tá chegando. Então a dona Aurora, né, ela possui hoje em dia aí 40 anos. O seu Juca também possui 40 anos. Mas a dona Aurora, ela sempre teve uma condição financeira um pouco melhor, porque os pais dela, né, tinham uma lojinha de doces na frente e trabalhavam com, né, enfim, tinha muitas encomendas e tal. Então, ou seja, sempre estava cozinhando. Então, ela sempre estava estudando. Ela se formou, né, então, como professora. Olha que legal. Se formou enquanto professora, então ela trabalhava cedo e à tarde. Chegava em casa à noite. Então, ou seja, os pais dela preparavam alimento para ela. Com mais ou menos em torno de 30 anos, ela conheceu aí o Juca. Olha aí, o Juca. O Juca apareceu de novo na nossa história. Então, ou seja, ela conheceu o Juca. E o Juca, o mestre de, né, cozinha, aquela coisa toda, o chefe de cozinha, né, um grande cozinheiro. Lógico que ele vai cozinhar na casa dele. Ele ama cozinhar. E a dona Aurora não sabe cozinhar. Então, ou seja, a dona Aurora ela casou com um chefe de cozinha. Então, ela não sabe cozinhar por conta disso. Porque ela trabalha cedo e à tarde, ela casou com um chefe de cozinha, e tá tudo bem, ela tem 40 anos, mas ela não sabe cozinhar. São realidades diferentes, com pessoas diferentes, né? Nós aproximamos os dois aí, nós casamos os dois. E tá tudo bem. Um sabe cozinhar, o outro não sabe cozinhar, mas de repente, o Juca, né, ele tem uma dificuldade muito grande de falar em público. Ele não consegue falar para muitas pessoas. Por mais que ele vive viajando, ensinando a técnica dele, ele é muito tímido. Ele é muito tímido porque, né, tal, a família dele veio de uma família muito humilde, né, tal, aquela coisa toda. Então, ou seja, ele é muito tímido. Já a dona Aurora não é tímida, porque ela é professora. Ela conversa com milhões não. Aí eu viajei agora, né? Mas ela já conversou com muita gente, ela dá aula aí, ó, para uma sala de aula cheia de alunos, e os alunos, né, tal, gostam muito dela, aquela coisa toda. Então ela é muito jovem nesse sentido, assim, ela tem uma jovialidade muito grande. Então, ou seja, peraí, um é tímido e sabe cozinhar, a outra já é mais despojada, não é tão tímida e não consegue cozinhar. Pontos de vista diferentes, porque viveram situações diferentes. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sabem onde nos procurar. É isso, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima aula. Mas antes, não esqueça de fazer o PDF, beleza? Tchau, tchau.